Whisky Review, hoje para vocês, Port Ascaig sem proof. Pessoal, um whisky que tira uma das maiores notas da Bíblia de Dean Murray. Para você ter uma noção, 96,5 pontos num whisky extremamente defumado. Isso aqui é uma brutalidade líquida que eu trouxe para vocês direto da Escócia. Vem comigo. Meus amigos, vocês sabem que toda degustação começa com a escolha do copo e isto daqui é lixo, tranqueira e não serve para degustar whisky. Isso aqui foi criado para fazer drinks, lixo. Basicamente isso, coquetel ou então beber com gelo, tá? Numa degustação tu nunca vai usar isso, tu vai usar sempre um copo de degustação. O que tu faz com isso daqui quando você pensar em degustar? Tu faz isso, ó. Uhul! Vamos que vamos! Pessoal, tá a foto aí do Port Ascaig. Enquanto eu sirvo a amostra que eu trouxe direto da Escócia pro Brasil, um whisky que a gente encontra no Brasil, tá, gente? No Brasil, paga-se em torno de R$500 a garrafa desse whisky. Um whisky que na Bíblia de Dean Murray, como eu falei, 96,5 pontos, pontaréu. E na Whisky Base também leva 85,4 pontos. Para o Whisky Base é bastante. Um whisky de uma envasadora independente. E essa envasadora independente não declara efetivamente da onde veio o whisky. Porém, este whisky leva o nome do Porto Ascaig. O Porto Ascaig, ele fica na entrada da ilha de Islay, onde produz os whiskies defumados da Escócia, boa parte deles. E do ladinho da Port Ascaig fica a destilaria Caol. Por causa disso, muitos falam que ele possa ser um Caol. A Caol também tem a política de vender barris de uísque para envasadores independentes. Ela tem muito dessa política. E um fato interessante, a Caol é uma das destilarias da Diageo. Ou seja, ela também produz malte e uísque para os Johnnie Walker, Black Label, Green Label e aí por diante. Tanto é que o Green Label, um dos verticais do Green Label é Caol. Mas, gente, eu, Thierry, conheço Caol. E para mim, esse whisky me lembra muito mais um Ardbeg. E daí eu fico naquela dúvida, será que eles não fizeram a brincadeirinha de colocar o porto que fica do lado da Caol para, porventura, ludibriar o pessoal que seria Caol, mas não é? Isso é bem interessante. E por que eu falo isso para vocês, gente? Depois desse vídeo vai ter um fight do poderoso Port Ascaig sem proof versus o Smokehead High Voltage. E o Smokehead High Voltage, para mim, lembra muito mais um Caol do que isso lembra um Caol. Para mim, isso aqui lembra muito um Ardbeg. Olha que interessante esses fatos e que legal é você comprar um whisky do envasador independente, aonde você começa a tentar desvendar a origem dele pelo paladar tal, visto que a informação é secreta. Um fato interessante sobre o Port Ascaig que já deu BO por aí. O nome dele é Sem Proof, dá uma olhada na foto. Sem Proof, para os whiskies americanos, significa que tem 50% de teor alcoólico. Então, 2 Proof equivale a 1% de teor alcoólico. Isso é na métrica americana. O Sem Proof do Port Ascaig aqui, ele está usando da métrica inglesa. Então, Sem Proof são 57,1% teor alcoólico. É um monstro engarrafado. Altamente defumado, gente. Isso daqui é um chute com os 2 pés no peito. No final de todos os vídeos, vocês sabem que eu coloco a categoria se vale a compra ou não. Um whisky que na internet é quinhentão, mas que os membros do canal, quem é membro do canal, paga menos que isso, uns 420 talvez, tá? E por que isso? Porque quem traz o whisky para mim também traz para os membros. Esse é o ponto mais importante
também daqui da discussão. Pessoal, e agora que a gente já desmistificou um pouco, contou a história, tocamos o terror sobre esse whisky, vamos ver se ele é bom, se ele presta ou não? Meus amigos, avaliação sensorial para vocês num copo de degustação, que ele foi feito para acelerar a evaporação e concentrar no teu olfato e você conseguir degustar, perceber a bebida e conseguir relatar sobre ela. Uma coloração amarelo extremamente claro, um amarelo palha. Ele é quase um amarelo urina, entendeu? De final da tarde, depois de beber 2 litros d'água. É quase um amarelo assim, um amarelo então bem palha. Falam que esse whisky foi maturado em barris ex-bourbon first fill e reformados. Por esta cor, só tem reformado aqui dentro, tá? Como não tem corante, dá pra gente saber mais ou menos como é que foi a maturação. E tem muito pouco trabalho de barril aqui dentro. Então vai ficar muito mais com o DNA do destilado. E já antecipo para vocês, puta destilado, gente. Escorre de forma bem untosa, bem bonita, trava as lágrimas, lindo de se ver. Quer dizer, um destilado também untoso, olhoso. No olfato para vocês, Port Ascaig sem proof. Vamos nessa. No olfato, um whisky rico, interessante. Um whisky salobro, salgado, muito doce. Um whisky extremamente defumado. E uma turfa, essa defumação é turfa, não é trufa, pelo amor de Deus, é turfa. Uma turfa muito pesada. Que eu diria para vocês, gente, se um Laphroaig tem 40 ppm de fenol, mais ou menos. Se um Ardbeg tem em torno de 45 a 50 ppm de fenol, isso aqui daria para dizer que tem uns 65. É pesada a turfa, tá? Além desse fato, uma turfa muito Ardbeg. Madeira queimada, brasa, cinza, carvão, é esta pegada. Legal. Um whisky muito doce, com muita baunilha e sutil caramelo. Um whisky que, além disso, tem um sutil amarguinho interessante e ele lembra um pouquinho, ó, na turfa também, lembra uma fuligem de escapamento de motor a diesel. Muito interessante. Um whisky que é cítrico. Quer dizer, o barril ex-bourbon aí está deixando uma certa citricidade. Mas um whisky que primariamente tem pouco barril. E por ter muito pouco barril, fica muito o DNA do destilado. E o DNA do destilado, e cara, eu estive na Escócia, eu bebi muito destilado, certo? É muito claro e evidente. Então o destilado do whisky, o new make, ele é doce. Sai doce. E ele tem o dulçor do destilado, não o dulçor de um barril ex-bourbon. Ele tem o dulçor da cevada maltada, da base do destilado. E não um dulçor oriundo de barril. E no olfato, inclusive, ele te lembra um pouquinho de álcool etílico, sabe, um álcool 95 que existia antigamente, ele lembra uma pegadinha disso. Muito defumado, cítrico, com esse dulçor. E ele também tem um dulçor que lembra um pouquinho... Tu já cheirou açúcar branco? Lembra um pouco de açúcar branco. Um leve amargo. Um whisky relativamente complexo. Eu anoto um monte de coisa aqui, que ele é medicinal. Ah, fato. Ele remete muito a remédio, tá, gente? E, inclusive, ele remete muito a uma aspirina demais. Ou então, não uma aspirina. Já tomou o remédio Anador, dipirona? Coloca na língua e deixa uma dipirona derreter na língua. Ele lembra muito você deixar derreter um remédio na língua. Louco, 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 louco. Não é agressivo no álcool. E no álcool é até relativamente contido, mesmo com 57,1% alcoólico. Nota de paladar para vocês, o poderoso Port Ascaig sem proof. Vamos lá. Pessoal, no paladar, é como se fosse uma briga de facão, entendeu? O troço vem te rasgando de um lado, pinicando do outro, estocando do outro. Cara, é um coisa... Sabe quando tu dá uma voadeira quando tu é adolescente? É uma voadeira com os dois pés no peito. É de moer o pio. Ele é um pouco picante. Ele é alcoólico, 57% alcoólico. É
alcoólico, mas lembre-se, foi feito para ser bebido diluído. Beber ele assim do jeito que eu tô bebendo, estraga as paredes do teu estômago. Ele foi feito para você diluir ele e deixar ele do teu nível. Ele é muito turfado, ele é poderoso na turfa, na entrega do turfa do defumado. E ele me lembra ao longe um Octomore. Os Octomore são muito turfados. Eu já bebi Octomore com 216, 18 ppm de fenol. Diria que isso aqui está com 60, vamos dizer isso, tá? Mas o fenol, isso também é um fato interessante para quem quer entender mais de uísque, é o seguinte, o fenol ele tem a degradação. Então tu fez o uísque turfado, logo que sai ele é muito defumado. Se tu der 10 anos de barril, esse defumado cai, diminui, se perde, degrada, oxida o fenol, entendeu? Ele aparenta ser muitíssimo jovem. Vou te dizer que é um uísque talvez uns 5 aninhos. É a sensação que dá. Então por isso da rebeldia. E talvez por isso que ele tem tanta turfa, tanta entrega, tão altas essas nuances. Cítrico, uma pegada de pólvora, medicinal pra caramba, novamente, com aquele remédio na boca, poderoso, bom peso de boca, doce, um doce que lembra muito um açúcar branco, e além do açúcar branco, bastante baunilha. Pouquíssima influência de barril e muito mais o destilado se comunicando contigo. E um destilado muito bem feito, que pra mim me remete demais a um Ardbeg. É onde, por exemplo, eu vi o pessoal falando que é um Kalila, é um Kalila, é um Kalila, é um Kalila, mas os Kalila que eu bebi não são assim. E daí eu fico naquela. Será mesmo que é um Kalila? Um whisky que para muitos vai assustar. Mas o Pitted Head, o cabeça de turfa, o fã da turfa, vai beber esse troço e vai falar: caraca, velho! É desse jeito. Outro fato importante sobre esse whisky. Nós fizemos um evento de whisky em Chapecó, Santa Catarina. Pega uma foto aí para vocês verem. E ele foi um dos destaques da noite, mesmo tendo whiskies cabulosos nesta noite. Mais um fato sobre ele. Vamos à finalização do Portas Caig, que é espetacular. Vamos levar. Cara, é alcoólico, é rebeldão. Muito doce, muito defumado. Muito brasa, cinza e carvão. Muito. Doce de baunilha e açúcar branco. Cítrico. E cara, eu vou ficar sentindo o gosto dele por 3 horas. Porque é um coice. Um whisky que inclusive é salgado. Inclusive é marítimo. Inclusive tem algas. Um whisky que na categoria vale a compra é compre e não perca tempo. Quer dizer, categoria ótima compra, mas eu te digo, acima da ótima compra. Compre se você gosta de turfa. Se você não é chegado em turfa, isso daqui vai te assustar de um jeito, velho. Eu sou um cara que me apaixonei. Não sei porque eu não tenho a garrafa. É que eu não comprei a garrafa porque eu trouxe a amostra da Escócia. Mas vou comprar 2. Porque isso daqui é meu número, velho. Se curtiu saber, nos acompanhe. Lembrem-se também dos grupos de promoção na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Importantíssimo. E lembre das promoções de whisky, que toda vez que eu solto o vídeo, tem promoção pra vocês na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Curtiu? Eu conto com o teu like. Comentem, que comentando também ajuda o canal. O que vocês acham e qual foi a impressão desse vídeo aqui e desse whisky aqui, tá bom? Grandioso abraço. Até o próximo. Fui.